Amém. Estenda suas mãos, vamos abençoar a vida do pastor. Deus, nós te louvamos, Senhor, porque nós estaremos ouvindo a tua palavra. Use o teu servo nesta noite e que essa palavra, Senhor, ela possa tocar os corações, leva a nossa mente cativa à obediência da tua palavra nessa noite. Porque nós sabemos que é somente ela, Senhor, pode transformar, mudar a vida das pessoas. Use o teu servo no nome de Jesus. Amém. Senhor, amém? Que igreja bonita, maravilhosa. Agradecer, pastor Fogaça, meu querido, a sua família, estar aqui nessa noite, iniciando um novo ministério, né, pastor? Muito obrigado pela presença de todos aqueles amados que estão aqui na nossa comunidade Portas Abertas. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Nós vamos considerar alguns textos e tentar identificar algo muito importante e precioso que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos. E pode colocar o primeiro slide ali para mim, por favor? Qual o nosso objetivo na vida? Você tem um objetivo na vida? Todos nós temos um objetivo na vida, um alvo. Nós temos que ter, como cidadãos, um alvo na nossa vida. Nós estamos praticamente com uma certa idade, mas mesmo aqueles de pouca idade, jovens, já têm um objetivo na vida. Querem se formar médico, advogado, engenheiro, etc. É o objetivo que a pessoa tem na vida e ela busca esse alvo. E ao buscar esse alvo, ela tem lutas, diariamente lutas. O corredor de maratona, o objetivo dele de correr 40 quilômetros é justamente chegar e vencer. Mas ele tem que se esforçar para isso, ele tem que treinar para isso, ele tem que ter uma vida de treino para ser um maratonista. Um outro corredor de 100 metros com obstáculos, ele tem que treinar e pular aqueles obstáculos. E às vezes ele derruba o obstáculo, mas sempre tem um vencedor. Na vida é assim. Em todos os instantes da nossa vida, nós temos que alcançar os nossos objetivos. Nós queremos ser vencedor. Mas nós queremos ser vencedor. Mas nós cristãos, nós temos que ter algo mais ainda na nossa vida. Nós temos que ser mais que vencedores. Porque nesta entoada de ser mais que vencedor, nós temos que ter na nossa vida algumas características importantes, que é uma vida cristã, uma vida com Jesus. Nós não podemos nos afastar disso, de maneira alguma. Temos as nossas profissões, as nossas atividades diárias, nós temos os nossos compromissos diários com instituições, com pessoas, mas nós temos que ter um compromisso diário, mesmo com o Senhor. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que tem de importante e de secreto nesse primeiro texto de Romanos 12:1, na qual o apóstolo Paulo aos Romanos diz: rogo-vos. É uma súplica. Amados, o apóstolo está dizendo, rogo-vos, está suplicando, está clamando a quem? Aos crentes, a todos aqueles. Pois, irmãos, pela compaixão de Cristo Jesus, por aquilo que Jesus Cristo fez por nós, morreu na cruz do Calvário por nós, é pela misericórdia de Jesus Cristo que ele está rogando, que ele está clamando, pela compaixão, ou seja, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Como que nós vamos apresentar os nossos corpos a Jesus em sacrifício vivo? Através da santificação. Através daquilo que nós, às vezes, despercebemos e que não ligamos. Como que eu posso apresentar o meu corpo como sacrifício vivo diante de Deus? O que eu tenho que fazer? Quais são as nossas atitudes diante de Deus? Como que nós nos apresentamos diante de Deus, diante das pessoas?
Como as pessoas nos enxergam? Será que elas enxergam que nós somos realmente cristãos? Que estamos alicerçados no fundamento, na palavra de Deus? Porque caso contrário, nós estamos não fazendo o que está dizendo o apóstolo. Muito pelo contrário. Quando você ora, de que maneira você ora? As pessoas dizem assim, olha, nós podemos orar sentado, andando, cozinhando, trabalhando, fazendo qualquer atividade. Verdade, nós podemos orar em qualquer tempo, em qualquer hora, de qualquer maneira. Mas a nossa oração, quando chegamos até a presença do Rei, como que nós oramos? De que maneira nós oramos? Simples palavras jogadas ao vento? Em pensamento? Ou realmente sacrifício vivo diante de Deus? Nós sabemos que os reis, antigamente, as pessoas não podiam se aproximar dos reis. E quando chegava diante do rei, o que fazia? Se curvava diante do rei. Sinal de que aquela pessoa que estava à frente era a autoridade máxima e que merecia e era necessário todo o respeito. Consideramos Jesus o nosso rei? Consideramos Deus o nosso rei? Consideramos Jesus a maior autoridade sobre nós? Então, como é que é o nosso sacrifício vivo diante de Deus, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional? De que maneira nós devemos nos portar no dia a dia perante a sociedade que nos observa, mas principalmente perante o Pai eterno? Como nós oramos nas refeições? Quando nós oramos, como disse Jesus, entra no teu quarto e ora em secreto, secreto o Pai te responderá. Como que nós oramos? Qual é a nossa reverência diante do Pai eterno? Ele não é um qualquer que nós vamos andando por aí, orando e orando e orando e orando, como se palavras fossem jogadas ao vento. Nós temos que realmente ter a consciência de que estamos falando com o nosso Pai, a autoridade máxima na nossa vida. A vida sem Jesus não existe para nós, não pode existir para nós. E quando nós estamos ligados na terra e ligados no céu, perante o nosso Deus, nós temos que ter a referência. Não podemos esquecer de sacrifício vivo. Antigamente, os animais eram sacrificados a Deus. E os animais tinham que ser o quê? Puros. Mas Jesus na cruz do Calvário se fez maldição no nosso lugar. Ele derramou o seu sangue precioso. Ele já pagou na cruz. Ele foi o sacrifício. Agora nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo para um culto racional diante de Deus. O que está escrito não é somente para ler e dizer, que bonitinho, que palavras lindas. Não, é para viver a essência do que diz a palavra. E como é que nós vamos viver essa essência? Se nós não apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo, a santificação, a consagração em tudo que formos fazer na vida. Nós temos que nos consagrar, nós temos que nos santificar. Lembra quando Josué recebeu a ordem de atravessar o Jordão? E ele disse a todo aquele povo, vamos nos santificar, porque algo maravilhoso vai acontecer à frente. Amados, nós temos que estar preparados, santificados, consagrados, para enfrentar o dia a dia da nossa vida. No mundo tereis aflições, e as aflições não é de vez em quando, é todo dia, é toda hora. Algo acontece na nossa vida que nos tira, aliás, nos tenta tirar do foco. Nós não podemos viver sem ter Jesus como alvo na nossa vida. E o objetivo é Cristo. Nós temos que tomar cuidado com essas situações. Ficar fora desse sistema de coisas. Como que nós podemos ficar fora desse sistema de coisas? Se nós vivemos num mundo tenebroso, perigoso, economia ruim, bolsa sobe, bolsa desce, dólar sobe, dólar desce. As potências mundiais não se entendem. E agora com esse assunto do coronavírus, o mundo inteiro praticamente paralisado. As pessoas aqui em Campo Grande, que nem surto não tem, já estão se paralisando, estão com medo de algo que pode, como não pode acontecer. Mas nós, como cristãos, que medo nós temos?
Conhecemos o Salmo 91? Conhecemos o Salmo 23? Conhecemos a palavra de Deus? Conhecemos a promessa de Deus? Nós não podemos viver nesse sistema de coisas, ser igual ao mundo. Nós temos que ser completamente diferente. Dessa forma. Versículo 2 diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não sede conformados. Nós não podemos aceitar o que está acontecendo. Eu não me conformo com o que está acontecendo. Ou eu creio, ou não creio. Ou eu sei que a palavra diz que nós estaremos protegidos pelo sangue de Jesus Cristo, que nos curou. As enfermidades, não é? Não está escrito? As enfermidades, nossos pecados. Se Cristo já pagou o preço, que temerei eu? Não vou temer. Mas é lógico que nós temos que ter cuidado, boa alimentação, higiene pessoal, tudo isso. É necessário que se faça, mas nós temos que estar o quê? Consagrados, santificados a Deus, porque peste nenhuma cairá na minha casa. Amém, irmãos? Não atingirá a nossa tenda, não atingirá a nossa casa, porque nós cremos que nós temos um Deus que é o médico dos médicos. O que disse lá? Pelas pisaduras de Jesus somos sarados, somos curados. Se eu não crer nessa palavra, então o que eu estou fazendo? Será que eu sou realmente cristão? Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Metamorfose, transformação, mudar a forma. É isso que nós precisamos quando nós temos alguns pensamentos que não estão a favor da palavra de Deus. Porque o diabo é aquele que veio para matar, roubar, destruir. Ele vai colocar na sua cabeça medo. Ele vai colocar na sua vida problemas sérios. Até doença ele pode trazer. Até um resfriado pode deixar a pessoa enlouquecida. Em São Paulo, vi uma reportagem, uma pessoa, o ônibus superlotado, São Paulo, né? Um homem espirrou no ônibus. O povo saiu correndo, queria pular pela janela, parou o ônibus, desceu todo mundo, atropelou todo mundo, porque o homem espirrou. Amados, veja bem, se alguém tossir aqui, tem gente que pode sair correndo. Eu já vi isso. As pessoas não podem, a pessoa tem medo de pegar assim como que fala, que era uma alergia de pó, alguma coisa, e espirrar. A pessoa espirra 1, 2, 3, 4, 5, espirra uma vez só. Se for no lugar onde tiver muita gente vai morrer ali de susto. E vai. Por quê? Pânico. O pânico acaba se transformando em paranoia. E as pessoas realmente vão morrer por causa disso. Morre até do coração por causa disso. Renovação do vosso entendimento, pensamento. Aquilo que nós pensamos. O que pensamos é justamente aquilo que devemos pensar sempre na santificação. Pensamentos positivos, pensamentos de vitória, pensamentos alicerçados na palavra do Senhor. Eu não posso viver a minha vida sem estar com a minha mente em Cristo. A palavra nos ensina, medita nela dia e noite. Lá em Josué, medita na palavra dia e noite. Se nós temos que meditar dia e noite, como que é que nós vamos meditar? É ler? Sim. E depois começar a meditar sobre aquilo que lemos. A renovação da nossa mente é para tirar a podridão do mundo que está à nossa volta, que às vezes toma conta do nosso entendimento. E a pessoa começa a pensar coisa ruim, é o medo disso, é o medo daquilo, pronto. Está contaminado mentalmente. Não está com corona, não. Está com o diabo no corpo mesmo, porque ele vai destruir a sua vida. Nós temos que estar treinados para ser cristãos verdadeiros. E o treinamento vem através da meditação na palavra do Senhor. Cantar louvores. Gravar louvores na mente. E você ficar cantando mentalmente.
rendido estou aos pés da cruz, e etc. Vamos cantando. Vamos cantando mentalmente. Ao dormir, ao levantar, você com a palavra de Deus alicerçada no seu coração e na sua mente. Se não tivermos esse treinamento, nós estamos ralados, perdidos. Seremos contaminados pelas coisas do mundo. Então, nós temos que ser transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja, olha que coisa linda, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Amados, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida? É que nós possamos viver com Ele. É disciplina. Deus não exige nenhum sacrifício outro a não ser disciplinado e disponível a Ele, apresentando o nosso corpo para servi-lo, a nossa mente, o nosso entendimento para servi-lo. E assim nós vamos conseguir viver e ser mais que vencedor, porque vencedores nós somos. Cada um tem a sua profissão, cada um tem a sua família, cada um vence obstáculos dia após dia, mas nós temos que ser o quê? Mais que vencedores. Estar sem cessar alicerçado na palavra do Senhor. Sempre, sem cessar. Às vezes a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela fica depois do culto, ela fica numa prateleira e você vai pegá-la somente no outro domingo, ou terça, ou quinta. Ah, mas eu tenho minha Bíblia no celular. Mas no seu celular tem também o WhatsApp, tem o Facebook, tem internet, tem YouTube, tem tudo. Quantas vezes você acessa a Bíblia no seu celular? É você que tem que responder isso. E você lê, você medita. Qual é a palavra de hoje que Deus inspirou você a ler? Qual é o momento que você teve de oração, você e Deus? Só você e Deus. Só você e Ele. Numa conversa íntima. Porque aquilo que Jesus nos diz, através da palavra, que você ora, entra no seu quarto, ora em secreto, e Ele em secreto te responderá. Amados, é muito importante. Quando você tem um tempo a sós com Deus. Se você não tem esse momento a sós com Deus, é hora de você começar a ter. É a coisa mais importante que existe, mais gostosa que existe. Quando você estiver abatido, porque nós somos abatidos às vezes, desanimados, entristecidos, algo nos incomoda, tem nos incomodado, uma traição, uma coisa que as pessoas às vezes não se preocupam muito, que é falta de dinheiro. Ninguém se preocupa com falta de dinheiro, né? Tem dinheiro, tudo bem, ótimo, um dia vai ter. Mas você sabe que o diabo pode retirar esse dinheiro se você não ficar alerta? Ele pode trazer tanta coisa que você vai gastar desnecessariamente. Comprar coisas supérfluas. Hoje está faltando no supermercado papel higiênico. Coisa incrível, né? Você vai no supermercado, cadê? Pessoas lendo com um monte de papel higiênico. O que vão fazer com tanto papel higiênico? Acho que cada espirro a pessoa tem que correr para o banheiro, né? E alguma coisa vai acontecer com as pessoas. Então as pessoas estão consumindo demais, gastando superfluamente, sem necessidade. Mas as pessoas precisam tomar cuidado com isso, porque a falta de dinheiro é uma das armas do diabo para destruir a sua vida. Alicerçado na palavra sempre. Ler, meditar a palavra todos os dias, 24 horas. Carelli, você está falando coisa ruim? Não. 24 horas, não é meditar dia e noite? Quando se fala dia e noite, para mim eu entendo que é sempre. É 24 horas. Quando o apóstolo Paulo fala orar sem cessar, sim, temos que estar continuamente orando. Orando, repreendendo o mal e buscando no Senhor discernimento e sabedoria.
Romanos 12, 2. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Que esperança que nós devemos nos alegrar? A esperança de ter dias melhores na nossa vida. A esperança de que tudo que temos de aflições serão resolvidas no decorrer do tempo. Nós temos que viver um dia após o outro. Tem pessoas que querem viver o mês inteiro, o ano inteiro. Não, é um dia após o outro. Jesus não disse, basta cada dia o seu mal? Não estáis ansiosos por coisa alguma. Amados, presta atenção, quando Jesus nos ensina, através do Evangelho, o que nós devemos fazer, com certeza nós temos que cumprir isso. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Basta cada dia o seu mal. Está dizendo a cada dia, as aflições são diárias. Então nós temos que ter o que? Alegria na esperança. E outro, ser paciente na tribulação. Nós somos atribulados dia após dia, todos os instantes. O diabo quer nos tirar do foco daquilo que nós queremos ser, disponível para Jesus. Então, toda tribulação nós temos que ser paciente, porque vai passar. Amém, irmãos? Lembra do barquinho, Jesus dormindo e aquela tempestade? O barquinho para lá, o barquinho para cá, vai afundar, os discípulos todos apavorados. Senhor, Senhor, não tem jeito, o Senhor não dá conta de que vai afundar? Amados, será que o barco afundaria com Jesus ali? Jesus estava bem tranquilo. Os discípulos também teriam que estar tranquilos, mas não, eles são humanos, ficaram com medo. Jesus levantou e falou, ei, pessoal de pouca fé. Para a tempestade, parou na hora. Nós temos que crer que Jesus não morreu. Ele está vivo. Ele está aqui conosco. Quando um ou dois ou mais estiverem em meu nome, eu estarei entre eles. Eu creio nisso, nessa palavra. Nós não vemos, mas nós podemos sentir a presença do Senhor na nossa vida. Amém, irmãos? Perseverai na oração. Perseverar na oração, que falamos agora há pouco. Perseverar. É clamar. Clamar. Clama a mim e responder-te-ei, e mostrarei coisas ocultas que não sabes. Lá no salmista, Deus falando, invoca-me na angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Jesus diz, tudo que pedires em meu nome, eu farei para que meu Pai seja glorificado. Meu Deus. Perseverar em oração. E quando nós oramos, devemos declarar essas verdades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós temos que falar essas verdades, nós temos que declarar em voz alta, onde for que você estiver. Pode ser no seu quarto, você sozinho, ou ser orando em família, com seus filhos, com seus amigos, fazendo grupo de orações, no trabalho, se tiver um crente lá, falou, crente, vem cá meu irmão, você é crente? Sou, vem cá, vamos orar. Amados, orar no trabalho, orar em qualquer lugar, onde você estiver. Clamar, 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 é perseverar. Porque se orar de vez em quando, tem os seus efeitos, pode até ter, mas não é perseverar. As pessoas se esquecem de orar. Essa é a realidade. 12:14 de Romanos, abençoai aos que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. É muito difícil abençoar o que vos persegue, porque nós somos humanos. Mas a palavra diz que nós devemos abençoar. Jesus disse lá em orar pelos que os perseguem. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos abençoar aquele que nos persegue. Abençoa mesmo. Abençoa. Está me perseguindo? Tá. Que Deus abençoe você, que você se converta e aceite Jesus. Já aconteceu isso comigo. Uma pessoa me perseguia muito, eu e a Magali. E um dia, muitos anos depois, encontramos essa pessoa no supermercado, no caixa. Ela falou assim, olha, posso falar alguma coisa por você?
para vocês dois? Eu queria que vocês dois me perdoassem. Eu persegui muito vocês, eu falei muita coisa contra vocês. Gostaria que vocês nos perdoassem. E eu e a Margarita no carro falou, lógico, nós te perdoamos. Mas por que você teve essa atitude? Não, eu aceitei Jesus. Glória a Deus! Eu aceitei Jesus, estou na igreja. E isso tem me incomodado há anos, mas agora eu tive a oportunidade. Deus pôs eu na frente dela, ela na minha frente, é uma moça. E estava eu e a Magali juntos. Perdoam? Eu perdoo todo mundo, comigo não tem problema. Eu sou um perdoador e abençoador, porque Jesus me ensinou assim através da palavra. E não amaldiçoar ninguém. Às vezes a gente comete esse pecado. Alguém faz alguma coisa e depois a pessoa fala, você maldita pessoa. Meu Deus, misericórdia. De vez em quando eu tive, há muitos anos, muito tempo atrás, eu chamava as pessoas de cretino. O que é o cretinice? Depois eu aprendi que cretino não deve ser falado, é maldição à pessoa. Aprendi isso. Cretino. Você é um cretino. Vê no dicionário o que é cretino. Eu levei um susto. Eu não sabia que ser complacente é pecado. E às vezes a gente toma atitude de complacente demais com as nossas atitudes. E eu vi na Bíblia que complacente é pecado. Eu não tinha visto. Se você começar a ler a Bíblia realmente com a unção do Espírito Santo, para que o Espírito Santo te revele aquilo que você faz e que você não pode mais fazer, o Espírito Santo te revela através da palavra. Mas você tem que ler. Você tem que abrir. Não precisa fazer correntinha, vou abrir aqui, vou ver o que vai dar. Não. Você vai lendo normalmente a palavra. Hoje eu vou ler o Salmo 39, hoje eu vou ler o Salmo 40, hoje eu vou ler a carta de Paulo. É assim, não fazer aquela correntinha, aquela promessinha, né? Ou pegar aquela caixinha de promessa e pegar, porque de uma hora sai alguma coisa que vai complicar a sua vida, né? Aí você vai ficar nervoso com isso. Não amaldiçoeis. Tem muitas pessoas que chamam o filho de danado. Danado é destinado ao inferno. Esse menino é danado demais. Esse menino é um pestinha, meu Deus. Esse menino é capeta, é um capetinha. Nunca, jamais. Não falei isso nem para criança, nem para adulto, para ninguém. E não chama ninguém de imbecil. Essas palavras comuns, não estou nem falando de palavras de baixo calão, né? Que as pessoas às vezes falam sem querer, né? Filho de uma égua. E para ir para mais. E fala. Às vezes nós falamos, eu não falo mais, porque eu grito por Jesus. Jesus, misericórdia. O cara passou na sua frente, o que você fala? Que Deus te abençoe e te proteja. Agora tem muitas pessoas que falam outras coisas, piores ainda. Nós temos que ser treinados a cumprir a palavra do Senhor. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. É muito sério para que nós possamos ser o quê? Mais que vencedores. Senão nós não vamos sair, vamos ser apenas vencedor. E vencedor carnal. Não mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Alegrai-vos com os que se alegram. E chorai com os que choram. Você vê um irmão que ganhou um presente, ganhou um emprego novo, foi transferido, um novo cargo. Vamos nos alegrar com ele. Não ficar com inveja. A pessoa foi contemplada com algo que você gostaria também de ser, mas não foi. Mas vamos alegrar com aquele que foi. O seu dia chegará, ou não, não importa. O que importa é isso que diz a palavra: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quantas vezes nós temos que estar chorando com aquele que está chorando também? Jesus recebeu uma notícia que o amigo dele, Lázaro, morreu. Todos os discípulos ali chorando, a palavra dele, Jesus chorou. Oh.
Ele não sabia que ia ressuscitar Lázaro? Por que ele chorou? Por sentimento de solidariedade. Ele chorou. Mas na cruz ele não chorou, não. Na cruz Jesus não chorou. Ele aceitou. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. A ninguém torneis mal por mal. A pessoa fez um mal e você falou, agora eu vou vingar. O pastor pregou quinta-feira a respeito disso. Vingança é de Deus, não é nossa. Nós não podemos nos vingar. Fez algo contra mim, que Deus cuide dessa pessoa. O problema dela com Deus. Comigo está tudo bem. E procurar as coisas honestas perante todos os homens. A honestidade é algo muito importante na vida. O desonesto é bandido. O desonesto é criminoso e o desonesto é pecador. É condenado. Então, a honestidade, em todos os sentidos da nossa vida, em casa, no trabalho, aonde quer que estejamos, é mandamento. Ser honesto com a esposa, honesto com o marido, honesto com os filhos, honesto no trabalho, honesto com o patrão. E principalmente honesto diante de Deus. Porque na hora de clamar uma injustiça, porque no mundo que nós vivemos é um mundo cheio de injustiça, a justiça humana, ela é podre, nós sabemos disso, ela é implacável e parcial, mas a justiça de Deus não, ela é a única justa, correta, e nós temos que ser honestos diante de Deus, para que nós possamos clamar quando algo nos for contrário através da justiça humana, porque nós vamos clamar a justiça divina. Amém, irmãos? Se for possível, presta atenção nessa palavra, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível. Muito bem, será que às vezes não é possível ter paz com todos os homens? Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Porque as pessoas às vezes não querem ter paz com você, não. Você quer perdoar, você quer ter um bom relacionamento, mas a pessoa não quer. E se ela não quer, é um problema dela, não é? Não é seu problema. O importante é você dar o primeiro passo para ter o quê? Uma reconciliação. Até pedir perdão. Até pedir perdão, se for o caso. Olha, eu não sei o que eu te fiz, mas eu quero que você me perdoe, eu quero ter paz contigo. Eu não quero guerra, não quero nenhuma adversidade. Se for possível. Às vezes não é possível. Eu posso deixar claro essa informação. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Amém, irmãos? Se o teu inimigo tiver fome, dá comida, faz tudo. É o que diz a palavra, nós não podemos fugir disso, não. Porque fazendo isso vai o quê? Amontoará as brasas de fogo sobre a cabeça dele. A consciência dele que vai ficar pesada. Puxa vida, eu não gosto dessa pessoa, eu sou contra ela, já fiz mal para ela, e ela vem me vestir, ela vem me agasalhar. Vai ficar com a consciência pesada, é um problema dela com Deus, porque você vai estar com a consciência tranquila, porque você fez o que a palavra diz que você deve fazer, para ser mais que vencedor. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Qualquer situação ruim que possa nos atingir, sempre a palavra de bênção, sempre a palavra de bondade para com as pessoas que querem te fazer mal. Nunca o contrário. Ah, fez o mal, eu vou fazer dobrado. É mesmo que vingança. Isso pode atrapalhar o seu bom relacionamento com Deus. Nós temos que ter uma vida de propósito, amados. Nós temos que ter uma vida de propósito. Qual é o seu propósito na vida? Qual é o seu anseio?
Nós já falamos no início sobre objetivo e alvo. Nós estamos falando de propósito. O que eu quero da minha vida a partir de agora? O que eu posso ter além do que tenho? Eu quero mais ou o que eu tenho já é suficiente? Nós vivemos num período de querer mais do que temos. É errado isso? Não. Dentro das nossas possibilidades. Nós não podemos ser desonestos e tentar fazer alguma coisa, puxar tapete de outras pessoas para alcançar os nossos objetivos. Qual é o nosso propósito? O que temos que fazer para que nós possamos realmente crescer? Nós temos que crescer no Espírito. Temos que crescer na graça. Temos que crescer devido à misericórdia de Deus que nos oferece tudo. Em tudo dai graças. Mas Jesus nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é a diferença que tem quando eu tenho um propósito na vida de crescer? Em todos os sentidos, mas crescer principalmente diante de Deus, diante de Jesus Cristo. Romanos 8,37 diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém, irmãos? Todas essas coisas que foram escritas em Romanos 12 em diante, 1 em diante, Jesus tem que ser o alvo principal na nossa vida, porque é Ele que nos amou. E por isso, fazendo o que está escrito na palavra, somos mais do que vencedores. E olha só o que o apóstolo nos diz: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O que significa? Pode acontecer qualquer coronavírus, H1N1, gripe viária, peste negra, seja o que for. Qualquer atrapalho, perdeu o emprego, perdeu isso, perdeu aquilo, nada vai nos separar. Nada, nada, nada pode nos separar de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós podemos cair, podemos levantar, podemos sofrer qualquer tipo de situação. Nada pode nos separar do amor de Cristo por nós, e nem do amor de nós para Cristo. Ele tem que ser o alvo principal, ele tem que ser a estrutura nossa, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. É Jesus. Ele é o fundamento, ele é a pedra. Ele é o que nós precisamos ter na nossa vida. Vencedor? Não. Mas sim, mais que vencedor. Primeiro ponto: santificar-se. A partir de agora, a partir de hoje, buscar a santificação na nossa vida. Ser o melhor marido, ser a melhor esposa, ser o melhor pai, ser o melhor filho, ser o melhor amigo, melhor companheiro, ser o melhor em tudo. Eu te vejo como uma pessoa maravilhosa, meu irmão, minha irmã, crente em Cristo Jesus. O amor que eu tenho por vocês é o amor que eu tenho por Cristo. Mas Cristo me amou primeiro, por isso eu tenho que transformar a minha vida do jeito que ela era para uma vida comprometida com Cristo Jesus e através do que diz santificar-se. Amor ao próximo. Amor ao próximo. Amados, a pessoa fala assim: a palavra de Deus diz assim, olha, Jesus não está dizendo que você deve gostar do teu próximo, mas diz que você deve amar o teu próximo. Amar o próximo significa como? Que maneira? Mas ele não gosta de mim, não me cumprimenta, ele me ignora. E daí? E aí? Jesus amava todas as pessoas, indistintamente. Todas as pessoas, indistintamente. Eu acho que ela até amava Judas. A palavra indica ali. Até tu, hein? Tá bom, mas ele sabia.
Alegria na tribulação. É o que nós verificamos e já falamos. Alegria na tribulação. É a coisa mais importante que tem. Quando nós estamos atribulados, alegria. Regozijai-vos, alegrai-vos na tribulação. Lá Tiago diz que Deus nos dá os problemas, as tribulações, as provações que nós podemos suportar, e nós suportamos. Suportamos sim, com certeza. Empatia com todos. Muitas pessoas têm antipatia com outra pessoa. Antipatia. Acha que a pessoa é antipática. Nunca conversou com a pessoa, não sabe quem é a pessoa. Não conhece nada dela, mas não vou com a cara dela. Tem muitos crentes assim. Antipatia. Querem lhe ver e não cumprimentar, cabeça erguida, orgulhoso, não te conheço, não sei quem você é. Às vezes te conhece, sabe quem você é, mas não quer conversa com você. É lógico que não precisa conversar. Mas se é crente, se é cristão, verdadeiramente, tem que ter o quê? Empatia com todos. Olhar a pessoa como uma pessoa que Jesus ama e que você tem que amar. Então, amar o próximo também. Ter empatia. Puxa vida, como eu gosto de você. Como eu gosto de estar com você. Como você me faz bem. Como a sua companhia me faz bem. Numa solenidade, às vezes as pessoas chegam perto e outras se vai embora. Não quer ter contato com aquela pessoa. Coisa horrível. E as pessoas sentem isso. Uma espécie de rejeição. Ou por questão social, de classe, ou porque a pessoa não está adequadamente bem vestida para aquela ocasião, ou por antipatia gratuita mesmo. A palavra de Deus não nos ensina isso. Quando fala amar ao nosso próximo, nós temos que ter que empatia com todos. Exercer a bondade sempre. Sempre. O que a pessoa entende por exercer a bondade sempre? O que é bondade? É uma essência do fruto do Espírito. As três coisas que Deus exige de nós é que pratiquemos a justiça, sejamos benignos e andar humildemente diante de Deus. São três coisas que Deus nos exige. E a bondade, exercer a bondade sempre, faz parte da essência do fruto do Espírito Santo de Deus. Porque Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Quem somos nós para não ser bons? Exercer a bondade. O que é a bondade? É suprir necessidade do próximo, principalmente os domésticos da fé. É um ajudar o outro. É estar juntos, permanentemente juntos, exercendo a benignidade. Porque Deus é benigno. E a benignidade dele dura para sempre. Então, quem somos nós que não vamos exercer a bondade? A bondade, às vezes, não é o exercício material da coisa, mas sim uma palavra amiga, uma palavra de conforto, um abraço, uma oração. Você está com dificuldade, meu irmão? Nós temos vergonha, às vezes, de pedir oração para um irmão de confiança, de confessar os nossos problemas para o corpo pastoral da igreja, de pedir ajuda. Eu preciso que você ore comigo. Estou passando por isso, estou passando com problemas sérios. Quantas irmãs, às vezes, têm problemas em casa? Mas não vou dizer que é o relacionamento interrompido com o marido, mas é outro tipo de problema. Talvez ela se sinta desamparada. A esposa, às vezes, precisa de um carinho especial que, às vezes, o marido não dá, ou ele não percebe que ela precisa, e ela tem vergonha de pedir. Mas ela pode confidenciar com a pastora, com uma irmã, amiga. Olha, eu preciso dessa oração. Eu preciso que você interceda por mim. Eu preciso desse conselho. Às vezes, o casal que precisa de conselho. O casal precisa de ajuda. O casal está em crise, mas não uma crise que vai chegar à separação, mas uma crise de incompatibilidade, que precisa de um ajuste familiar. Às vezes não consegue lidar com os filhos que começam a ser rebeldes, não quer mais atender a orientação do pai e da mãe, e esse casal precisa realmente de uma ajuda. É aí que entra a bondade. Aí que entra o consolo, a orientação e o ajuste, que é necessário alicerçado
na palavra. Efésios 6,13, quando nós estivermos nessa situação que nós estamos vivendo nos tempos atuais, o apóstolo diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. A quarentena, que se fala muito, não está na Bíblia. Mas lá em Êxodo fala sobre o dia mau. O apóstolo fala aqui: para que possais resistir no dia mau. O dia mau, será que é um dia? Pode ser um dia, amanhã pode ser também outro dia mau. Dia mau. Nós estamos passando um dia mau, com essa situação que nós estamos vivendo hoje. E quando o apóstolo diz assim: para que possais resistir no dia mau, temos que ter a armadura. Então, no capítulo 6 de Efésios, depois nós podemos ler lá toda a armadura que nós devemos revestir, colocar. E havendo feito tudo, ficar firmes, depois de preparados para qualquer enfrentamento, vamos ficar firmes. Firmes. Amém, irmãos? Amém, igreja? Então nós temos que estar preparados, somos vencedores em tudo aquilo que fazemos, mas para sermos mais que vencedores, com certeza nós temos que usufruir dessa situação que nós estamos vivendo. Ok? Quero chamar a banda aqui, irmãozinho, cadê o... Vamos ficar em pé?